O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o dia da Imaculada Conceição, ou simplesmente, como muitas vezes gostamos de dizer, o dia da Imaculada. Pois bem, o que significa celebrar o dia da Imaculada? Imagine, lá vem aquela perguntinha que eu sempre faço para vocês. Vocês estão saindo, a igreja cheia, vocês estão saindo da igreja, encontra alguém no meio do caminho e que pergunta: por que tanta gente estava participando da missa hoje? Aí você estufa o peito de santa alegria, como um bom católico, você diz: porque hoje é um dia santo de guarda. É um dia em que nós católicos somos chamados a participar da missa, porque é dia da Imaculada. Aí, aquele seu interlocutor, que não entende muita coisa, ele já nem entendeu muito bem o que é dia de guarda. Dia de guarda é uma expressão muito católica para, infelizmente, ser comumente compreendida lá fora. Antigamente sim, todo mundo entendia. Dia de guarda é o dia que os católicos guardam, o dia em que os católicos o têm na mesma dignidade, digamos, do domingo, participam da missa da mesma maneira que participam do domingo. Mas ele ouve aquilo e, para não fazer muita pergunta, ele pergunta: missa da Imaculada? O que é isso? Aí você, querendo dar uma resposta fácil e se livrar daquela pergunta que já está muito inquietante, você diz: é uma missa de Nossa Senhora. Aí ele ouve e diz: ah, tá, é uma missa de Nossa Senhora. Sim, mas o que significa, né? Esse interlocutor está muito esperto, né? Mas o que significa chamá-la de Imaculada? O que é isso? Que missa é essa da Imaculada? O que vocês estão celebrando precisamente? Aí, você que sabe muito bem, você vai recordar daquilo que a oração coleta hoje rezou. Quando o padre, depois do glória, disse: oremos, o padre rezou um aspecto
daquilo que estamos hoje celebrando. Nós ouvimos: ó Deus, que preparastes uma digna habitação para o vosso Filho, pela imaculada conceição da Virgem Maria, preservando-a de todo o pecado, em previsão dos méritos de Cristo. Concedei-nos chegar até vós purificados também de toda a culpa, por sua materna intercessão. Ora, diz aqui que Deus, para preparar uma digna habitação, para Jesus, preservou a Virgem Maria de toda a mancha do pecado, concedendo-lhe a graça da imaculada concepção. Ela foi concebida sem pecado. Ela foi concebida sem pecado. Isto é, São Joaquim e a Senhora Santana, por meio de uma união natural, como todos os esposos fazem, por meio da união natural, sexual, geraram a Virgem Maria. Só que Deus, em previsão a tudo aquilo que Jesus Cristo alcançaria com a sua paixão, morte e ressurreição, aplicou antecipadamente à Virgem Maria aquilo que aplicaria posteriormente a nós. Então, graças à graça redentora de Jesus Cristo, a Virgem Maria foi primeiramente preservada de todo o pecado e nasceu imaculada, não manchada pelo pecado original. Isto é, nós nascemos marcados pelo pecado original e depois que nós somos batizados, nós somos livres do pecado original, mas não podemos negar que em algum momento na nossa vida, por causa do pecado original, o diabo teve poder sobre nós. E depois, com os nossos pecados pessoais, também. Com a Virgem Maria, isso nunca aconteceu, porque não é que ela foi purificada, mas ela foi preservada. Nós, no batismo, nós somos purificados, nós somos lavados. A Virgem Maria, ela não foi lavada, porque graças à graça de Cristo, ela foi preservada de toda mancha. Vamos aqui explicar isso com uma analogia. Um médico, ele pode cuidar do seu paciente de dois modos. O paciente chegou doente, ferido, manchado pela doença. O médico vai cuidar dele, vai prescrever algum remédio para sarar aquela doença e recuperar-lhe a saúde. Mas o médico também pode cuidar de um paciente, cuidando do seu sistema imune, cuidando da sua saúde, para que ele não adoeça, para que ele sempre esteja firme e forte e não sucumba diante, das doenças que estão aí presentes. Pois bem, Deus fez com a Virgem Maria isto. Deus a encheu de graça de tal maneira, preservou-a do pecado e a encheu de graça de tal maneira que ela é a Imaculada Conceição. E aqui nós damos este segundo passo. Eu dizia que você iria responder àquele interlocutor com quem você havia se encontrado lá fora, com esta oração coleta da missa de hoje. E eu dizia, esta oração, ela traz um aspecto desta festa, desta solenidade de hoje, é que a Virgem Maria foi preservada de toda a mancha do pecado original, em vistas
dos méritos de Cristo, graças àquilo que Cristo alcançaria com a sua paixão, morte e ressurreição. Mas existe um outro lado da mesma moeda, isto é, nós quando falamos da Imaculada Conceição, nós falamos que ela foi preservada da mancha do pecado, que ela nasceu imaculada, porque ela seria a mãe do Salvador, ela seria a mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade, feito homem, seria a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ela foi preservada do pecado, mas ao mesmo tempo ela foi feita cheia de graça. Deus não apenas não permitiu que ela fosse manchada pelo pecado, mas também cumulou-a de graça, encheu-a de graça. Ela não era apenas límpida, mas ela era plena, plenificada. Ela não era apenas pura no sentido de ausente de pecado, de mancha, mas ela era repleta, transbordante, cheia da graça de Deus. É por isso então que o arcanjo Gabriel, como nós ouvimos no evangelho de hoje, quando é enviado à Virgem Maria e com ela se encontra, ele diz: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Porque até então ele nunca havia contemplado uma criatura tão cheia de graça quanto ela. E olhe que ele tinha experiência de criaturas cheias de graça. O arcanjo Gabriel via o arcanjo Miguel, o arcanjo Rafael, os serafins, querubins, tronos e potestades. Isto é, eles tinham consciência de outras criaturas cheias de graça e que amavam a Deus ardentemente, mas ele nunca tinha visto uma criatura como aquela, de modo que ele se espanta quando vê a Virgem Maria. Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Porque a Virgem Maria foi cumulada de graça de tal maneira que nenhuma criatura foi tão cheia de graça quanto ela e amou a Deus como ela. E nós não podemos negar que os anjos, arcanjos, querubins, serafins, tronos, potestades amavam a Deus e o amavam ardentemente. Nós até gostamos de tantas vezes repetir o arcanjo Miguel, que cheio de amor humilde e ardente, grita: quem como Deus? E é verdade, mas perto da Virgem Maria, o seu amor quase que some. É espantoso meditar naquilo que nos é possível meditar, a grandeza do amor da Virgem Maria. Porque quando nós olhamos para o amor do arcanjo Miguel por Deus e olhamos para o nosso amor, o amor de São Miguel se torna imenso, quase que incomensurável, impossível de ser comparado, porque nós não conseguimos ver o fim daquele amor tão grande. Mas quando nós o comparamos ao amor da Virgem Maria, parece que ele quase que desaparece, porque a Virgem Maria, ela recebeu mais graça do que todas as criaturas, para consequentemente amar a Deus mais do que todas as criaturas. Mas não é que a Virgem Maria recebeu mais graças do que São Miguel, recebeu mais graças do que São Rafael, recebeu mais graças do que aquelas graças que Santa Teresinha um dia receberia, que os mártires receberiam, mas ela recebeu mais graça do que todos eles juntos. Até gosto de usar essa imagem sempre, de
Pense naquelas balanças com 2 pratos. Então, num prato, você pega o amor de todos os anjos, arcanjos e todos os espíritos criados por Deus, e colocamos o amor deles num prato da balança, desses anjos fiéis, desses espíritos fiéis, que amaram a Deus acima de todas as coisas, em primeiro lugar. Como se isso não fosse suficiente, nós pegamos agora o amor de todos os mártires, de todos aqueles que derramaram o seu sangue por causa de Cristo, que estiveram dispostos, que foram dispostos a sofrer, mas a não renegar Jesus, a amá-lo mais do que a si mesmos, dizendo, como disse São Paulo, que a sua vida não era preciosa a seus olhos, precioso era nosso Senhor. Então, neste mesmo prato da balança, nós colocamos também o amor dos mártires, dos santos, São Paulo, que eu citei agora, Santa Teresinha, das virgens mártires, de todos aqueles santos escondidos aos nossos olhos, mas que seguem o Cordeiro, que o amaram de verdade, e nós colocamos o amor de todos eles num prato da balança. Nós podemos imaginar que era um prato pesado, né? Agora nós iremos colocar noutro prato o amor da Virgem Maria, e o amor da Virgem Maria faz porque é infinitamente maior. O amor com que ela amou e a graça com a qual ela foi cumulada foram infinitamente maiores do que o amor e a graça despejada em toda a criação. Meus irmãos, nós estamos celebrando este mistério, e isso deve encher o nosso coração de alegria que quando nós olhamos para nós mesmos e vemos que Deus não é amado como deveria. De alguma maneira, nós, como São Francisco de Assis, dizemos: o amor não é amado. Jesus Cristo, Deus, não é amado como deveria ser amado. A Eucaristia não é amada como deveria ser amada. É verdade, nós amamos, mas é verdade que o nosso amor está muito aquém do quanto Deus deveria ser amado, honrado, adorado por todos nós. Pois bem, mas em meio a esta santa tristeza que deve estar presente no nosso coração, deve existir uma maior alegria, que é a de saber que uma criatura humana, uma pessoa humana, a Virgem Maria, amou a Deus com toda a perfeição e amou a Deus como Ele merece ser amado. Na oração coleta da missa de hoje, e aí aqui nós pegamos um terceiro aspecto da celebração de hoje, que talvez nos ajude a meditar mais profundamente nisto que estamos celebrando e a crescer no amor a Deus. Na oração coleta diz assim: ó Deus, que preparastes uma digna habitação para o vosso Filho pela Imaculada Conceição da Virgem Maria. Então, porque ela seria habitação de Deus, Deus lhe concedeu esta graça, derramou graça, preservou-a do pecado e derramou graça sobre ela, graça maior do que toda a graça derramada em toda a criação. Ora, de alguma maneira, nós também iremos nos tornar habitação de Deus ao recebermos a Eucaristia. Eu vou repetir, preste atenção. Ó Deus, que preparastes uma digna habitação para o vosso Filho pela Imaculada Conceição de Maria. Então, Deus, por meio daquela graça concedida à Virgem Maria, preparou uma digna habitação para o seu Filho. Nós nos tornaremos daqui a pouco uma habitação para o seu Filho, porque nós iremos receber
Jesus Cristo na Eucaristia. Então nós precisamos também desta graça de ser uma digna habitação. A nós não nos é possível mais a graça de não sermos manchados pelo pecado, porque um dia fomos manchados pelo pecado original e pelos pecados pessoais, mas nós podemos alcançar aquela segunda graça, isto é, de crescer no amor. Claro, nunca chegaremos ao amor da Virgem Maria, mas podemos e devemos crescer no amor, e isso de alguma maneira, se nós crescermos no amor, nós nos tornaremos, entendamos bem aqui, nós nos tornaremos uma digna habitação de Jesus Cristo. E Jesus Cristo quer nos conceder esta graça, e a Virgem Maria quer que nós participemos da sua graça, desta maneira, isto é, nos tornando mais dignos para acolher Jesus, amando mais Jesus para receber Jesus. Então pensamos, meus santos, pensamos agora ouvindo esta palavra, contemplando este mistério de que a Virgem Maria amou a Deus mais do que toda a criação, mais do que toda a criatura, e tornou-se digna de recebê-lo no seu ventre, que nós também, amando muito a Deus, possamos recebê-lo dignamente no nosso coração. É uma tristeza, meus santos, é muito triste, quando católicos, mesmo que em estado de graça, porque para receber Jesus na Eucaristia, precisa, no mínimo, estar em estado de graça, mas com pouco amor, com pouca devoção, com pouca adoração, com um quê de indiferença e distância. Não, precisamos receber a Eucaristia com muito amor no coração, com muito fervor, com muito zelo, com muita adoração. Quando nós, se possível for, quando nós nos ajoelhamos e dizemos amém diante da Eucaristia que nos é apresentada, corpo de Cristo, que aquele nosso ajoelhar-se seja um ajoelhar-se pleno de adoração, de amor, de zelo, de veneração, de piedade, de vontade de recebê-lo na própria alma, para fazê-lo crescer cada vez mais, frutificar cada vez mais. Então peçamos à Virgem Maria, que ela que ama a Deus com tanta perfeição, que nos ensine também a amá-lo e amá-lo mais. Olhe para o seu coração e veja que você não tem amado a Deus como Ele merece ser amado. Olhe para o seu coração e veja que você está muito aquém daquilo que deveria amar. Então peça a Deus, por intercessão da Virgem Maria, por intercessão do arcanjo Gabriel, que se alegrou e se espantou com tanto amor presente no coração de uma tão pequenina criatura. Peçamos por intercessão dos nossos santos de devoção, que amaram a Deus e amaram muito, que nós cresçamos no amor, porque este, meus santos, é o caminho da nossa santificação, mas é também o caminho de dar muita alegria a Jesus quando recebemos a Eucaristia, porque senão, mesmo estando em estado de graça, e repito, é necessário que estejamos, mesmo estando em estado de graça, iremos receber Jesus, que não vai, por culpa nossa, frutificar, que não vai, por culpa nossa, nos fazer progredir no amor. Por quê? Porque o recebemos com indiferença, com frieza, com preguiça. Peçamos então hoje, nesta festa da Imaculada, que a Virgem Maria, Mãe e Mestra, nos ensine a amar a Deus, para que nós possamos acolhê-lo na Eucaristia, e acolhendo-o na Eucaristia, possamos crescer ainda mais no amor a Ele. Então, amo a Deus, recebo a Eucaristia, posso amar mais a Deus, para que possa recebê-lo mais dignamente na Eucaristia, para que possa amá-lo ainda mais, e de amor em amor, eu vou crescendo cada vez mais na minha intimidade a Deus, na minha intimidade com Deus, vou me santificando e vou me tornando também instrumento de santificação
para todos aqueles que de mim se aproximarem. Que a Virgem Maria hoje, neste dia tão feliz para ela, nos conceda a graça de uma semelhante felicidade para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. De pé, proclamemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,